Bom dia, pessoal. Me chamo Helder, faço licenciatura de computação na UES. Estou aqui para discutir um tema de um trabalho da disciplina de filosofia. E esse tema, ele tem como pensador Santo Agostinho. Eu aqui discuti um pouco sobre a visão do Santo Agostinho na guerra justa, que foi considerado como justa. Essa pequena explanação tem como objetivo discutir a guerra na Idade Média, tomando como fonte de análise as obras de Santo Agostinho. Esse pensador cristão medieval foi um dos primeiros a refletir sobre o tema da guerra e contribuiu de forma expressiva para a definição do seu conceito no âmbito medieval. A especificidade de tal tema na Idade Média está na problemática da conciliação entre o cristianismo pacifista dos 3 primeiros séculos da era cristã e do belicismo, que foi uma característica marcante no mundo medieval. Santo Agostinho foi considerado doutor de Hipona. Naquela época ele vive um momento crítico da crise da guerra do Império Romano, com as invasões bárbaras. Porém, quando nasce o Édipo de Milão, já havia sido proclamado e a igreja já gozava de liberdade de culto e de alguns favores do império. Por isso, os cristãos já tinham também as suas responsabilidades com o império, como no caso, defender Roma. Portanto, podemos observar no século IV o uso de armas e a guerra. Já eram considerados como atitudes comuns no império cristianizado. Também que em seus escritos Agostinho não precisou argumentar longamente sobre o problema de se fazer ou não a guerra, a não ser com grupos ou seitas mais radicais que lutavam pelo pacifismo a todo custo, como o caso dos maniqueus. No geral, o que podemos notar é a argumentação de Santo Agostinho sobre como uma guerra deve ser feita por cristãos, ou seja, como uma guerra pode ser considerada justa. Essa concepção de Santo Agostinho está diretamente relacionada à sua interpretação histórica, que difere da interpretação clássica de um dualismo metafísico, fazendo emergir o conceito de providência em que Deus tem total controle da história e dos fatos, fazendo com que todos os fatos sejam eles maus ou bons. Embora a interpretação desse mal para Agostinho também representará um mal totalmente diferente do mal dualista, né? Então, tal ideia sobre a história não poderia deixar de inferir sobre o conceito de guerra, em que podemos observar a ideia de providência nas próprias palavras de Santo Agostinho. Então, ele fala o seguinte: assim escapou à morte a maioria dos caluniadores de nossa era cristã, que atribui ao Cristo os males que Roma sofreu, o benefício da vida por eles devido ao nome do Cristo. Não é nosso Cristo, porém, que atribui, e sim ao destino, quando se maduramente refletissem no que suportaram os infortúnios, poderiam reconhecer a providência, que se vale do flagelo da guerra para corrigir e pulverizar a corrupção humana, e atormentando com semelhantes aflições almas justas e meritórias. Faz que, depois de prova, passem a análise na jornada de estudos antigos e medievais. Então, podemos ver que a interpretação agostiniana da guerra ela é fundamental para que possamos entender a construção do conceito da guerra justa na Idade Média. Em uma de suas obras, Agostinho transmite sua visão sobre a guerra, às vezes diretamente e outras indiretamente, mas pensando em como tais escritos puderam influenciar o mundo medieval. Vamos tentar observar esses dois modos que podem ter influenciado grandemente na elaboração do conceito medieval de guerra justa. Podemos ver também um posicionamento mais direto de Agostinho no terceiro volume de uma de suas obras de maior prestígio, que no caso é Cidade de Deus, escrita durante as invasões bárbaras do século IV e V, o que dá certo peso à sua argumentação sobre a guerra. Como temos observado, a formação do conceito de guerra justa por vários estágios, mas encontra em Santo Agostinho reconhecidamente um dos pilares da igreja cristã. Seu ponto-chave, a base que influenciará por toda a Idade Média.
O pensamento militar diretamente relacionado ao cristianismo e ao que posteriormente alcançará o seu clímax com a ideia de guerra santa. A guerra justa não se relacionará, pelo menos entre os defensores dessa ideia de Idade Média, com destruição e morte, pelo contrário. Graças a tais contribuições agostinianas, ela será entendida com a busca do pacifismo e da ordem do contexto de uma sociedade que vive o caos. Uma guerra conduzida diretamente por Deus anais da jornada de estudos antigos e medievais. E aqui eu finalizo aqui essa breve explanação sobre a visão de Agostinho na guerra justa. Vou finalizar só com uma frase de Santo Agostinho. É, na verdade, a iniquidade da parte adversa que impõe os sábios, que empreende a guerra justa.